Perguntas? A pergunta retoma uma conversa lá do início, que é sobre o Fórum da Cultura Digital. Um dos participantes do grupo de estudos pergunta se haveria espaço para reunir o grupo de estudos no fórum. E aí vale também para os outros que estiverem assistindo, Rodrigo, se o fórum vai abrir aqueles espaços de encontro de grupos, de internet, como que vai funcionar. Olha, excelente, muito legal poder falar sobre isso, porque essa foi uma das coisas que a gente pensou a partir da experiência do ano passado. A ideia é que a gente construísse um fórum muito mais participativo e colaborativo. A gente quer falar muito menos e quer muito mais ouvir, ver as pessoas falando, trocando entre si. Lembrando, no passado foi muito legal porque caoticamente, na própria ocupação do espaço da Cinemateca, as pessoas transformaram o café numa grande assembleia, onde grupos se reuniam e vários grupos se encontraram. Tem o caso, por exemplo, do Fora do Eixo, que é uma rede que hoje está espalhada pelo Brasil em música independente, um dos fenômenos mais bacanas da cultura brasileira hoje, sem sombra de dúvida, é o Fora do Eixo. E eles são um coletivo que está, como o próprio nome diz, vindo, né? São os bárbaros invadindo o centro do capital brasileiro, e aí eles estavam lá, né? Se reuniram, muitos estiveram pela primeira vez em São Paulo, e dali eles se encontraram por conta disso. Eles construíram um espaço em São Paulo, estão atuando em São Paulo desde então. A partir daqui conseguiram outras projeções e foi muito bacana, foi uma indução muito legal. Então esse ano a gente está pensando espaços para algumas áreas poderem se representar nesse processo. Uma das tendas que a gente pensou é uma tenda voltada para encontros intra-redes, de redes que proponham usar o espaço do fórum para fazer os seus próprios encontros e ao mesmo tempo ganhar adesões de pessoas interessadas e que possam se explicar. Então, muito legal se o grupo puder realizar ali um encontro próprio, fazer em algum momento uma discussão com os participantes, até inclusive avaliar conjuntamente o que está acontecendo no próprio fórum, enfim, e a partir dali abrir espaços para que outras pessoas possam tomar contato com o que vocês estão fazendo. Então, a gente está com esse processo no site do culturadigital.br/fórum 2010, a gente está inclusive já compilando, e a ideia é antes mesmo do evento, a gente já ir trazendo os relatos dessas ideias. Então, por exemplo, a gente já tem o trabalho que o Felipe Fonseca está fazendo com as Red Labs, com os laboratórios de arte e tecnologia. Eles estão tentando construir uma rede, eles vão fazer um encontro lá. O pessoal do próprio Fora do Eixo, semana que vem vai ter o congresso deles, eu estou indo para conversar com eles, mas eles vão fazer um encontro aqui. Então, a ideia é que as redes se encontrem no Fórum da Cultura Digital e aí possam também dialogar entre si, quer dizer, as redes possam trocar, porque a gente também fica muito, às vezes, dentro das nossas próprias redes, né? Com tanta coisa em comum com quem está do lado e acaba muitas vezes não topando. Então a ideia é que, a gente estava brincando que a imagem que a gente está usando como conceito é de um redário, daqueles navios amazônicos que vão descendo, os solimões, assim, cheio de rede esticada, assim, aí um passa por cima do outro, uma rede encosta na do outro. É essa um pouco a imagem que a gente pensou para o fórum. Então, quem quiser promover, quem quiser participar, muitíssimo essa ideia do internauta, dos nossos participantes, olha, seria fantástico, porque nós estamos aí há 1 mês e meio, quase 2 meses de encontro virtual desse grupo. Temos pessoas do Brasil todo, mais de 1.600 pessoas hoje no grupo. Seria muito legal a gente poder se encontrar, e nada melhor do que um espaço já para discutir justamente a cultura digital. E essa temática, para nós educadores, por que a gente está chamando a atenção para isso? Porque quando se fala muito em educação e TICs, né, as tecnologias de informação e comunicação, a gente procura alertar que elas estão aí, os artefatos todos, mas não é por causa deles que a educação vai mudar necessariamente. A gente continua falando de educação e eles não são instrumentos, eles não estão aí para serem apenas ferramentas do professor. Por isso que essa temática da cultura digital, a gente poder saber o que está sendo feito na arte, o que está sendo feito na música, o que está sendo feito em várias outras manifestações artísticas, é fundamental para a gente entender que sociedade é essa que nós estamos, como que isso está muito na vida dos nossos jovens, dos alunos que estão cada vez mais lá com suas teclas e telas digitais. Gil está dizendo que tem mais pergunta. Isso, tem sim, Priscila.
Também sobre cultura digital, e retomando o livro, a Mila da Gonçalves, que é uma das mediadoras pedagógicas do grupo de estudos, ela pergunta como a educação permeou as discussões do livro, se houve a educação na pauta das discussões. Queria falar duas coisas. Uma, eu estava trocando Twitters com a Mila aqui já, para tentar responder para ela, não sei o que eu tentaria falar sobre o assunto, porque eu estou aqui conectado também com o pessoal que tá online. Uma das coisas que a gente... Primeiro, acho que essa questão, esse ano, por exemplo, na Conferência Nacional de Cultura, houve uma clara manifestação dos setores organizados da sociedade brasileira sobre a importância de se tratar a cultura e a educação de forma próxima. Do ponto de vista do arranjo institucional, isso já foi assim, né? O MEC, não chama MEC à toa, o Ministério da Educação e da Cultura, de dentro do MEC saiu o Ministério da Cultura, num dado momento da nossa história, e tem muito a ver com isso, tem muito a ver com essa necessidade dessas duas coisas trabalharem de forma integrada. Um dos trabalhos, eu acho, mais interessantes que ocorreu durante esses anos, em que o Ministério da Cultura passou a fazer um fomento mais forte, mais intenso da cultura digital no país, foi o trabalho feito nos pontos de cultura, nos kits multimídia, que previam justamente o ensino para a apropriação dos instrumentos tecnológicos para não só o registro, mas que aí, num segundo momento, inclusive, a criação de novas peças artísticas. Eu posso falar uma coisa? Desculpe te interromper. É que acidentalmente eu fui júri do Prêmio Cultura Viva, que é uma iniciativa do MIC, e eu caí justamente com o setor do Pontos de Cultura. E uma coisa que me chamou muito a atenção, quer dizer, desses 16 projetos que eu avalizei e dos outros, enfim, da discussão plenária, foi o pequeno uso que estava sendo feito na vida real disso. Porque os critérios esse ano do Prêmio Cultura Viva foi o uso de novos meios de comunicação, mas não só como comunicação, mas como ferramenta, como instrumento de produção de conteúdo, produções, inclusive artísticas. E quase nenhum de todas essas iniciativas eles usavam. Você usa a internet? Sim. Para divulgar. Então, mas esse é realmente um desafio, porque onde eu ia chegar, que é o seguinte... É aí que a educação entra. Exato. A educação entra para faz uma apropriação dessas mídias. Exatamente. É nesse momento que é fundamental, porque você coloca a conexão, você dá o computador, as pessoas vão fazer o uso instrumental, elas vão fazer um uso inicial, muitas vezes, ou se fizerem, porque a gente também sabe de muitos casos em que nem isso acaba sendo feito. Então, de fato, ainda esse é um desafio por construir, e acho que isso tem a ver também uma coisa que eu até escrevi agora para um artigo que eu vou publicar no livro, que é a necessidade da gente superar também essa configuração não institucional das coisas. A gente precisa avançar para que isso tenha muito mais recurso, estrutura, para que se fomente de fato e ganhe escala, né? Porque a gente ainda é muito minoritário. Mas eu queria fazer então o gancho com o livro. Nesse sentido, sabendo que vínhamos dessa experiência muito forte, dessa relação de construir a apropriação dos artefatos tecnológicos, das novas tecnologias, pelos realizadores de cultura, nos pontos de cultura, essa era uma questão que permeou, quer dizer, marcou todo o processo de investigação que a gente fez. A gente não definiu um campo específico dentro dos que a gente estava trabalhando, por exemplo, vamos trabalhar só a educação, mas, por exemplo, foi a primeira entrevista que o Fernando Haddad, ministro da Educação, deu sobre o assunto, sobre esse assunto, foi para o livro. E a gente foi conversar com ele, gente que trabalhava dentro do MEC falou, pô, que ótimo, porque eu estou sabendo o que o Fernando pensa desse assunto. Quer dizer, e você tem o Ministério da Educação que passou 8 anos, né, durante o governo Lula, sem ter uma clara política para essa questão, por exemplo, de como que vai incorporar essa dimensão. Tudo bem, a gente tem agora o ensino médio inovador, você tem experiências piloto ali aqui, você tem a questão do ensino à distância, que também já tem lá, você tem o portal do professor, você tem, mas esse debate não aconteceu, esse debate, digamos, que vocês estão promovendo agora com o grupo de estudos, entende? Então, mas essa era uma preocupação, tanto é que a gente foi conversar com o Fernando e tratou desse tema com vários entrevistados. Eu esperava, sinceramente, espero ainda, na verdade, porque acho que o livro também está sendo decantado, lido aos poucos, que pessoas pudessem produzir leituras a partir daquilo que a gente produziu. Porque como ele é um livro de entrevistas, é muito bacana que você lendo 4, 5, 6 entrevistas, faça o seu recorte, recombine-o com o licenciado em Creative Commons
e permite que isso seja feito, recombine-o de acordo e mostrando essas questões. Então acho que tem bastante debate sobre educação ali, sim, acho que dá para pensar muita coisa e tirar dali. O próprio ministro da Cultura também reforça essa questão, né? O Alfredo Manevi, que é secretário executivo, também fala muito. E é interessante que o pessoal do governo fala bastante do assunto e isso ainda está caminhando numa velocidade um pouco mais lenta do que poderia ser. Mas acho que há uma observação já existente sobre essa questão, sim. Tá? E o livro está lá, lembrando que a gente coloca lá o livro como indicação de leitura no site, no Fórum da Cultura Digital Brasileira. E, inclusive, essa colaboração que você falou para o Fórum presencial, agora em novembro, pode ser feita lá no Fórum online. Sim, é isso? Exatamente. E o Fórum Online da Cultura Digital Brasileira é um dos desafios do tema 1. Não sei se vocês já viram, mas está lá, visita o fórum, podem aproveitar para não só baixar o livro, como também fazer alguma sugestão como essa do nosso internauta twitteiro aqui, que sugeriu essa reunião presencial do grupo lá. Tem mais alguma pergunta, Gil?